Bom dia a todos. Amém. Que bênção. Bom dia a você que está nos acompanhando aí também pela internet. Deus abençoe você, a sua vida. Seja bem-vindo à primeira escola bíblica dominical nesse período de quarentena que nós estamos enfrentando. Estamos aqui com alguns dos irmãos que vieram participar do culto presencialmente e daqui a pouquinho, depois da oração, depois que cantarmos um hino para a honra e glória do nosso Deus, nós vamos explicar direitinho o que é que está acontecendo, por que o nosso número está reduzido e como você pode observar, você vai ver que os irmãos estão sentados bem longe uns dos outros, tá bom? Você pode ver também a presença do nosso pastor Edgar, ele está conosco e ele mesmo daqui a pouquinho vai explicar também o porquê que ele não está aqui conosco, tá certo? Então, aos irmãos que estão aqui, eu vou pedir que se coloquem de pé, por gentileza, e vou convidar o irmão Lucas para vir aqui também nos dirigir numa palavra de oração e logo na sequência o irmão Lucas vai nos conduzir na condução de dois hinos que nós vamos cantar do cantor cristão. Por favor, irmão Lucas. Oremos. Graças te damos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedesse estar novamente aqui na sua casa, Pai, na comunhão. O Senhor possa estar abençoando aqueles irmãos que não puderam vir, Pai, que eles possam estar sendo igualmente abençoados, Pai, na sua casa, e que tudo que nós estivermos fazendo aqui seja para honra e glória no seu nome. Abençoe o Senhor pastor Edgar, logo mais com estudos, que o Senhor possa estar o abençoando, tudo que ele estiver falando proceda do teu Santo Espírito. Abençoe, Senhor, o pianista, o regente e as pessoas também abrindo suas mentes e seus corações para estar assimilando o que o Senhor quer que nós aprendemos hoje. No mais, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé no seu cantor cristão, vamos abrir para o número 380, Amor. Amor. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, este meigo amor, com suspeitas não se alcança, doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, murche tal amor, ainda quando for custoso, nutre amor, ao irado e muito furioso, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor,
tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Amém. Belíssimo hino. Agora no número 306, o caminho da cruz, 306. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nesse vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Amém. Belíssimo hino, mas muito alto para de manhã. Chama o pastor, tem a palavra. Eu vou ficar, porque se alguém tiver uma pergunta. Obrigado. Muito bem, pode se assentar. Você que está aqui presente, provavelmente você que está em casa já está sentadinho, bem confortável, e que Deus te abençoe. Muito bem, nós tivemos uma bênção muito grande dada pelo nosso governador no início dessa semana. Foi permitido, então, a partir do dia 20 do mês de abril, que as igrejas elas pudessem, então, voltar a ter os seus cultos presenciais. Porém, é muito importante que nós digamos, então, que isso foi permitido, sendo que as devidas proporções e medidas, elas fossem tomadas. Então, é por isso que hoje, os irmãos que estão aqui na igreja,
chegaram, encontraram os bancos colocados de uma maneira diferente. Pode ver que tem banco que está bem pertinho um do outro, portanto não dá para passar. E nesses bancos que estão liberados, os irmãos podem ver que existem limitações. Por quê? O governo, então, ele estabeleceu que as igrejas nos seus templos, elas tivessem, portanto, um espaço de 1,5 metro de distância entre cada uma das pessoas sentadas. E como nós temos os nossos bancos nessa maneira, vamos chamar assim, que dispostos na maneira de fila indiana, nós precisamos então também pular um banco para que dê essa distância, tanto lateral como horizontalmente, tá bom? Tanto vertical como horizontalmente. Então, por isso que nós estamos com o nosso número um pouco mais reduzido de lugares aqui no templo. Outra coisa que foi pedido pelo nosso governo também, como vocês podem ver, todos nós estamos usando máscaras. E eu quero deixar aqui agora os meus parabéns para o pessoal da área da saúde, porque falar com esse negócio aqui no rosto não é fácil. De fato, não é fácil. Falta bastante ar para nós. E nós sabemos que os profissionais da área da saúde, eles têm sido poderosamente usados por Deus, têm sido uma verdadeira bênção na vida de muitas pessoas, têm colocado a sua própria vida em risco para poder abençoar outras pessoas. Portanto, a nossa oração a você que trabalha na área da saúde, nós continuamos orando por vocês, viu? Não estamos orando somente pelas pessoas que são vítimas do coronavírus, não. Estamos orando por vocês também, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, protegendo, guardando, bem como as suas famílias também. Então, nós estamos aqui usando as máscaras e o governo também estabeleceu que as igrejas elas devem ocupar somente 30% da sua capacidade total. O que implica dizer, e é importante dizer para as pessoas que estão em casa, é que com o culto, o templo que nós temos aqui, com aproximadamente uma capacidade para 200, 220 pessoas, fazendo as contas, 30% seria em torno de 66 a 72 pessoas. Só que isso sem respeitar o espaço limite. Colocando esse espaço limite, então, a nossa quantidade de pessoas ela cai para aproximadamente aí 38, 40 pessoas. Portanto, hoje nós estamos aqui num grupo de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 comigo, 9, devemos estar em mais ou menos um grupo de 10 a 12 pessoas, juntando com o pessoal que está lá embaixo. Então, você que está em casa e gostaria de estar aqui conosco, hoje à noite, nós teremos o culto presencial também. Se você quiser vir, nós ainda temos espaço aqui para poder receber você. Mas, como foi imposto pelo governo, nós também precisamos avisar que você que tem mais de 60 anos de idade, nós pedimos que, com dor no nosso coração, mas com muito amor, nós pedimos que você não venha, que você permaneça em casa, porque o governo estabeleceu que pessoas que estejam na faixa de risco, elas não venham aos cultos presenciais. É por isso que nós temos o culto presencial aqui e nós também estamos fazendo essa transmissão ao vivo. É pensando em você, que gostaria de estar aqui, mas infelizmente não pode. Lembrando que na faixa de risco não são somente as pessoas que já estão aí na melhor idade, né, dos 60 anos para frente, mas são também diabéticos, cardíacos, hipertensos, gestantes, e tem mais uma categoria agora que eu não consigo me lembrar. Mas se você se enquadra... Oi? Doenças respiratórias, é verdade. Muito obrigado, irmã Natália. Então, se você se enquadra dentro desta situação, com dor no nosso coração, mas com muito amor a você, nós pedimos que você não compareça presencialmente, que você assista pela internet a estes cultos, tá bom? E a nossa oração fica para que, o quanto antes possível, nós possamos, então, todos nos reunir na casa do Senhor, sem qualquer tipo de restrição, tomando todos os cuidados necessários para podermos cultuar ao Senhor normalmente. Não posso esquecer também que o governo pediu para que houvesse aqui as medidas de higienização necessária. Portanto, nós temos dispensers com álcool em gel lá embaixo, nós temos dentro dos banheiros água e sabão, que é necessário também para fazer a higienização,
Temos dispenser de álcool em gel aqui na parte de cima também, para todos aqueles que precisarem fazer a sua higienização. Inclusive, quero dar um recado para os irmãos que estão aqui nesse momento. Se por um acaso precisarem descer para beber uma água ou para usar o banheiro, se saírem fora do tempo para pegar alguma coisa no carro, que pode acontecer, no momento de voltar, façam todo o processo de higienização novamente, tá bom? Por favor, porque essas são as medidas pedidas pelo nosso governo. Então, nesse momento, nós vamos ter só mais uma palavra de oração e logo na sequência eu passo a palavra então para o pastor Edgar, que está nos acompanhando. Dá um tchauzinho para nós aí, pastor, por favor. Aí, olha só, o pastor Edgar está nos acompanhando ali de casa e logo então, ele já vai explicar a todos a razão dele não estar aqui. Então, aos irmãos que estão presentes, eu convido que se coloquem de pé, por gentileza, para que nós possamos fazer essa oração. E você que está em casa, peço que feche os seus olhos um pouquinho, para que possamos falar com o nosso Deus. Oremos. Pai santo e eterno Deus, nós queremos, Senhor, neste momento agradecer a Ti pela bênção, meu Pai, de podermos realizar esse culto presencial, mesmo que com algumas exigências a serem feitas, mesmo com algumas medidas, meu Deus, a serem tomadas. É bom demais estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, na presença, meu Deus, do Teu povo, para poder aprender, ouvir, meu Deus, da Tua palavra, entoar hinos de louvor ao Senhor. Agradecemos a Ti, meu Deus, por toda a equipe, meu Pai, que está por trás, trabalhando, para que esse culto presencial e também para que o culto online, meu Deus, a transmissão ao vivo, aconteça. E pedimos que o Senhor abençoe ricamente, meu Deus, cada uma dessas pessoas. Lembramos, ó Pai, mais uma vez, de todos aqueles que estão enfermos nesse período de pandemia. Não somente aqueles que estão, ó Pai, com o coronavírus. Oramos por esses também, com certeza. Mas lembramos também de tantos outros irmãos, meu Deus, tantas outras pessoas, meu Pai, que estão enfrentando enfermidades e às vezes até muito mais sérias do que o próprio coronavírus. Que o Senhor coloque a Tua boa mão, meu Deus, sobre cada uma dessas pessoas. Que o Senhor realize, meu Deus, milagres na vida dessas pessoas, trazendo a elas libertação, meu Deus, da enfermidade, trazendo restauração, meu Pai, ao seu físico. Queremos agradecer ao Senhor também, meu Deus, porque o nosso país ele tem sido o número 1 na lista do mundo em contenção, ó Pai, dessa enfermidade. Nós louvamos o nome do Senhor, porque o nosso país, sendo tão grande e tendo no mínimo 220 milhões, meu Deus, de pessoas, ainda assim o Brasil tem conseguido lutar bem contra essa pandemia. E os nossos números de enfermos, eles são números bem menores quando nós comparamos com os de outros países espalhados no mundo. Então nós louvamos, meu Deus, ao Senhor por essa bênção e agradecemos também, porque a cada dia que passa, o número de pessoas curadas dessa enfermidade tem aumentado graças ao nome do Senhor. Então, muito obrigado, meu Deus, por essa bênção. Pedimos que o Senhor nos abençoe em tudo neste culto. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe aqui, meu Pai, em absolutamente tudo que fizermos, nas orações, na aula da Escola Bíblica Dominical, nas canções também, tanto os adultos quanto as crianças lá embaixo, e que tudo, meu Deus, tudo que seja realizado aqui, seja realizado pelo poder, condução e direção do Santo e maravilhoso Espírito do Senhor. E é em nome de Jesus, o nosso Salvador eterno, o Senhor do Senhor e Rei dos Reis, que nós oramos a Ti, meu Deus. Amém. Pode se assentar, por favor? Antes de passar, então, a palavra para o pastor Edgar, quero agradecer também a toda a equipe que tornou o culto presencial e o culto online também, a transmissão online possível. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus recompense vocês. Nós sabemos que o trabalho foi difícil. Houveram irmãos que ficaram até aqui na igreja até hoje de madrugada para conseguir deixar tudo certinho para a transmissão de agora de manhã. Então, que Deus abençoe vocês. Isso tudo para alcançar você que está em casa também. Então, o desejo do nosso coração é que você seja ricamente abençoado. Pedimos que você fique conosco até o final do culto, tá bom? Fica com a gente aí até o final da Escola Bíblica Dominical. E agora, eu não sou blogueiro, mas eu preciso fazer o papel. Por favor, compartilhe, divulgue esse culto também. Convida pessoas para participarem e assistirem a esse culto conosco, tá bom? Deus abençoe a todos e agora eu passo a palavra para o pastor Edgar. Bom dia, irmãos.
Bom dia aos irmãos presentes no culto e também aos irmãos que estão junto à tecnologia eletrônica, lá da sua casa ou de onde estiver. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande podermos estar juntos, ainda que através da tecnologia. Eu queria primeiro explicar o fato de eu não poder estar presente. É que eu estou na idade de risco, né? Acabei de entrar este ano. A partir de fevereiro deste ano, eu fiz 60 anos, então, para dar, não somente por conta do exemplo dos irmãos, mas também em função da minha esposa, que é acamada, que está aqui em casa, e ela é do grupo de risco. Então, eu não estou presente no meu físico, mas no meu coração, na minha vontade, né, no meu espírito, estou com os irmãos aí. Minha vontade é dar um abraço em todo mundo, mas eu não consigo fazê-lo pessoalmente. Mas vai aqui o meu abraço eletrônico, se é que dá para dizer isso. Estamos hoje voltando aos estudos da Escola Bíblica Dominical, no livro de Salmos, e fazendo um pequeno resumo dos estudos que nós já fizemos. Nós estamos entrando hoje na lição de número 5. Mas fazendo um resumo anterior, nós começamos estudando o Salmo de número 1, depois estudamos o Salmo 2, depois o Salmo 8, e hoje nós vamos estudar o Salmo 15. Lembrando aos irmãos que o livro de Salmos ele tem 5 divisões. Alguns estudiosos conseguiram fazer uma relação entre os 5 capítulos do livro de Salmos e o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Sendo que do capítulo 1 de Salmos até o 41, seria o primeiro livro de Salmos, ele estaria ligado mais à mensagem do livro de Gênesis. O capítulo 2 de Salmos, que vai do Salmo 42 ao 72, está um pouco mais ligado ao livro de Êxodo. E também o Salmo 73 até o Salmo 89, nós estamos no livro de Números, com uma ligação em relação ao tema. E também o capítulo 4 do livro de Salmos, que seria do Salmo 90 ao 106, nós estamos ligados ao livro de Levíticos. E a última divisão do livro de Salmos seria do Salmo 107 até o Salmo 150. Nós temos uma ligação mais forte com o livro de Deuteronômio. Esses estudiosos, irmãos em Cristo, que fizeram esse levantamento, eles estabeleceram um tema geral para cada capítulo. O capítulo 1 está ligado ao livro de Gênesis, fala do homem e a sua caminhada, os seus caminhos. O livro 2 está ligado ao livro de Êxodo, fala sobre a ruína e a redenção de Israel. O terceiro capítulo do livro de Salmos está ligado ao livro de Levíticos, fala sobre o santuário, a adoração ao Senhor. O quarto livro do livro de Salmos, que está ligado ao livro de Números, fala sobre a reincidência e, novamente, a restauração de Israel. E o último capítulo, que seria o capítulo 5, ligado ao livro de Deuteronômio, fala sobre a palavra de Deus e o louvor. Mas isso, irmãos, são divisões teóricas. Certamente Deus fez o livro de Salmos único. Ele é um livro que foi escrito em torno de 800 a 1000 anos, que é o tempo que se levou para montar todo o livro de Salmos, os 150 Salmos. Nós temos vários autores humanos que Deus usou. Isso tudo nós já estudamos. Hoje nós queremos estudar o Salmo de número 15. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia para nós lermos todo o Salmo de número 15. Ele não é um salmo muito grande, tem apenas 5 versículos. Eu digo sempre que ele é um pequeno grande salmo, tá bom? Abra a sua Bíblia, estou vendo você folheando a sua Bíblia aí, você que está em casa também, não é? Aproveite para abrir a sua Bíblia e vamos estudar juntos, vamos ler juntos. Eu vou ler aqui em viva voz enquanto os irmãos acompanham aí. Então vamos lá, o livro de Salmos está bem no meio da sua Bíblia, é o Salmo de número 15, o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aqueles a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado.
Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por este momento tão precioso de estarmos juntos, ainda aqui por uma tecnologia eletrônica, a uma distância física, mas de corações juntos diante do Senhor. Abençoa-nos o estudo da Tua Palavra. Queria agradecer de coração a todos os irmãos que estiveram envolvidos para fazer com que esta tecnologia pudesse funcionar e levar a Tua Palavra aos lares dos Teus servos e levar a mim também para dentro da igreja. Obrigado aos queridos irmãos que nos ajudaram. Mas queria pedir que o Senhor também nos ajude para que, em relação a esta distância, essa novidade, possamos ser usados pelo Senhor para transmitir a Tua Palavra. Obrigado. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O título do nosso estudo hoje seria O Hóspede de Deus. Eu escolhi este título, irmãos, porque é isso aí. Nós estamos como hóspedes de Deus. Deus nos hospeda. E o versículo-chave para o estudo do Salmo de número 15 é o Senhor, ou melhor, Senhor. Versículo 1. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Este é o livro de Salmos, o Salmo de número 15, e o versículo-chave é o de número 1. Se você observar comigo no próximo slide, nós temos um objetivo bem claro para este estudo. Primeiramente, o homem precisa moldar o seu caráter e a sua conduta aos padrões de Deus para habitar no tabernáculo do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Nós não podemos criar um padrão para nós. Os padrões humanos, eles não são aceitáveis diante de Deus. Diante da sua própria santidade, somente o padrão de Deus é suficientemente digno para que nos aproximemos de Deus. Então, não é o que eu quero, mas o que Deus quer, o que Deus determinou, que serve, então, de padrão para nos aproximar de Deus. É isto que coloca este salmo de uma maneira geral. Se mudarmos o próximo slide, nós vamos ver, então, a divisão do estudo. O salmo de número 15 trata de dois grandes assuntos. Primeiro, o assunto do homem, a quem o Senhor recebe como seu hóspede. E o segundo ponto, as qualificações ou requisitos para uma comunhão permanente. E eu insisto aqui, consistente com o Altíssimo, com o Senhor nosso Deus. Lembrando o versículo base, né? Como nós temos feito em outras ocasiões, fizemos aí quando estávamos ao vivo, aí na igreja, presencialmente, o versículo-chave é Salmos 15, 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Esta é a pergunta que o salmista faz no início do salmo. Já no próximo slide, nós temos aqui uma canção, na verdade um poema que foi transformado em canção. Eu vou ler para os irmãos, essa aqui são as duas estrofes deste hino, e diz assim esta canção. Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços de meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar para onde ir, mas o Pai, com seu braço de amor, restaurou-me o sorrir. Deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Eu vou pedir ao pessoal aí que está aí na igreja para colocar uma canção. Esta canção, irmãos, é a canção do Asaf Borba, nós emprestamos pela internet. Nós temos outros hinos que cantamos deste autor, que é Jesus em Tua Presença, Deus é Fiel, Só para Te Adorar, Alto Preço, entre outros hinos que nós cantamos, e este é a canção que ele fez, que tem muito a ver com este tema. Então, nós vamos emprestar um vídeo do YouTube para que você possa ouvir. Vamos ouvir, então. Não há
através de Jesus. Pode voltar, pastor. Ok. Então, o próximo slide fala: quem deseja ter um lugar para si reservado no coração de Deus? Esta é uma pergunta, irmãos, que a resposta é muito óbvia, não é? Eu quero. Eu acho que você também quer. Se a gente fosse perguntar numa classe de crianças, olha, você gostaria de morar no coração de Deus? Todas as crianças iam levantar a mão, todo mundo quer. Mas, irmãos, há condições para isso. Não é qualquer um, mas é aquele que se enquadra nos padrões de Deus. Mas o nosso Deus não é um Deus absolutista, que quer fazer um esforço para que seja louvado e adorado. Na verdade, Deus quer que o homem se prepare para ter o melhor proveito da presença de Deus em sua vida. Então, quem deseja ter um lugar para si reservado no coração de Deus deve ouvir o que diz o Salmo de número 15. Então, o primeiro ponto que nós temos para estudar é, segundo a gente mostrou lá no início, a conduta pessoal do hóspede de Deus. Isso está nos versículos 2 e 3 do capítulo 15 do livro de Salmos, ou Salmo de número 15, 2 e 3. Vamos lembrar, irmãos, nós temos estudado muito sobre conduta. Sabemos que conduta, o conjunto da conduta de uma pessoa mostra, na verdade, o seu comportamento. E o conjunto do seu comportamento mostra o seu caráter. E quando nós falamos em caráter, eu me lembro muito de Paulo, quando doutrinava um jovem pastor chamado Timóteo. E ele dizia a Timóteo, olha, você seja um modelo, seja o exemplo. Vamos ler juntos o versículo que está aí na tela, de 1 Timóteo 4,12, que diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, ó Timóteo, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Lembrando que isso está em 1 Timóteo 4,12. Paulo dá uma série de características de um cristão modelo e pede para que Timóteo seja este. Meus irmãos, Timóteo era um jovem pastor, mas essas qualificações não são apenas para um pastor. Para o pastor é o mínimo, mas todos nós precisamos ser fiéis na palavra, no trato com o amor, no espírito, na fé, na pureza, na relação entre nós, mas principalmente na relação entre nós e Deus. Portanto, a nossa conduta pessoal com Deus, para nos tornarmos hóspedes de Deus, deve ser espiritual e santa. O próximo slide nos mostra características positivas. Lembra quando nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical que a gente diz o seguinte, olha, é bom a gente entender o que é e o que não é um determinado assunto para que possamos entendê-lo melhor. Olhando as duas faces da moeda, nós a compreendemos melhor. Então, começando pelo ensino positivo, porque esta é a ordem que o salmista colocou, e o versículo 2 do Salmo 15, você pode acompanhar na leitura na sua Bíblia, temos um primeiro ponto positivo quanto à conduta pessoal. E ali o Salmo diz assim, aquele que anda em sinceridade. Aquele que anda em sinceridade. A primeira parte do versículo 2 do Salmo 15. A sinceridade, meus irmãos, ela também poderia ser traduzida neste trecho da palavra de Deus como integridade. O que é integridade? O que é sinceridade? O que é viver em integridade? Nós estamos falando aqui de uma prática contínua, como mostramos no ponto anterior. Porque hoje nós vivemos numa era que as pessoas se esquecem dos seus compromissos. Não é? Casa descasa. Os contratos hoje valem muito pouco, eles não demandam no tempo, eles têm curta duração. E tudo é muito rápido, você compra um celular hoje, daqui a 3 meses ele já está ultrapassado. Mas com relação a Deus, meus irmãos, ele é eterno. A nossa conduta deve ser permanente, deve ser constante. E se você olhar o slide lá, eu copiei uma frase de um comentarista aqui, nós não podemos apenas surfar esporadicamente nas ondas de um movimento qualquer ou de um movimento perfeccionista. Nós temos que ter fidelidade com Deus, integridade, sermos inteiros. E quando a gente fala integridade, sermos inteiros, nós também falamos em relação ao tempo. Hoje estamos bem com Deus, amanhã não.
não serve. Nós temos que ter uma continuidade. Viver em integridade deve ser uma prática contínua, não apenas um momento vivido por uma onda qualquer religiosa que aparece por aí. Meus irmãos, a palavra de Deus é eterna. Nós temos um livro que tem 4.000 anos em alguns capítulos já escrito. E alguém pode dizer, não, então 4.000 anos já caducou. Não. O livro de Deus, a palavra de Deus, ela é eterna. Aquilo que está escrito na Bíblia é para sempre. E ainda que o mundo, a terra, seja transformada em outra coisa, a palavra de Deus permanece. Amém? É isso que nós temos que entender. Então, o primeiro ponto positivo fala sobre a conduta pessoal dos hóspedes de Deus que devem ter integridade. O segundo ponto, que está na segunda parte ali do versículo 2 do Salmo 15, diz: e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. A palavra-chave aqui é justiça. E aí, irmãos, alguém poderia definir o que é justiça? Nós temos uma definição aqui que colocamos muito genérica, mas justiça poderia ser não dar, ou melhor, é dar ao outro o que se deseja dar. Não é isso. Porque o que eu desejo dar ou o que ele deseja receber pode não ser justo. Justiça não é isso. Também não é dar ao outro o que se pode dar, dentro do meu limite. Mas justiça é dar o que é de direito. Então, se queremos praticar justiça com Deus, nós temos que lhe dar o que é de direito. Qual é o direito de Deus? Ele tem o direito de ser adorado e louvado. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. E Ele criou a mim e a você, meu irmão. Nós fomos criados para louvor e adoração do Senhor. Nós nos completamos, nós somos o que somos perfeitamente quando adoramos a Deus. Então, a prática da justiça é dar a Deus o que Ele é de direito. Nós estamos falando aqui de uma relação com Deus, nós somos hóspedes de Deus. E esta é uma condição que Deus impõe. Nós temos que praticar a justiça com Deus. Temos a prática da justiça com Deus, com o próximo, com a família, com a igreja. Mas o ponto aqui é direcionada a Deus. Como está você em relação a Deus? Você tem dado a Deus o que Ele tem como direito? Ou você tem dado aquilo que é da tua vontade? Ou apenas aquilo que você pode? Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, para que ultrapassemos os limites humanos na nossa adoração para com Deus. Isso é maravilhoso, né? Temos esta ajuda especial. No Velho Testamento, os homens de Deus, alguns poucos tinham o Espírito Santo para completarem o seu trabalho de homem para louvar e adorar a Deus, para praticar a sua justiça com Deus. Mas hoje todos nós temos o Espírito Santo, então podemos praticar o perfeito louvor, podemos dar a Deus o que lhe é de direito. O próximo ponto fala sobre ainda o ensino positivo quanto à conduta pessoal. Estamos na parte final ali do versículo 2, que diz assim: e fala verazmente segundo o seu coração. Preste atenção que tem uma forma clara ali, que fala verazmente segundo o seu coração. O Senhor Jesus Cristo deixou muito claro que aquilo que é de coração é o que tem valor. Quando nós falamos a verdade com Deus, tem que ser aquilo que está no nosso coração. Mas tem jeito de esconder a verdade de Deus? Olha, a geração atual acha que sim, ou pelo menos a sua prática demonstra isso, né? Nós vivemos numa era onde a mentira ela é mais valorizada do que a verdade. Estamos vivendo a internet é o campo da mentira, muitas vezes. Dá para fazer o que se quiser. E quando um ser humano faz o que quer, coisa boa não vem. Né? Nós conhecemos as fake news, a farsa. E eu coloquei no slide ali dos vírus. E nós não estamos falando de vírus, vírus biológicos, mas estamos falando dos vírus eletrônicos. O que faz uma pessoa fazer com que você, ao teclar um determinado lugar na tela do seu computador, ele seja infectado por maldade? Isso é uma mentira, porque ele te atrai através de uma falsa verdade e você cai e o seu computador fica então hackeado ou começa a dar problemas. Esses dias no nosso escritório, os computadores começaram a ficar lentos
E aí percebemos, segundo um técnico nos mostrou, que era um vírus. Alguém colocou um vírus na internet que causa mal a outros computadores. E por que fazer isso? Isto é o coração do homem. Mas quando o homem está com Deus, é uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo, seu coração é novo, não é? Eis que tudo se faz novo, diz a palavra de Deus. E este seu coração é o que gera a verdade que Deus busca. Portanto, devemos ser fiéis à verdade. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o verbo de Deus. Só Ele é a verdade. Então, no nosso coração, Jesus tem que estar lá para eu poder praticar uma perfeita adoração. Porque um coração santificado por Deus é o que pode louvar a Deus. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 25. Deixa o dedinho ali no Salmo 15, mas procure Efésios capítulo 4, 25. Eu vou esperar você, tá bom? Estou esperando você, fique tranquilo. Muito bem. Efésios capítulo 4, versículo 25. No Novo Testamento tem muito a ver com o que estamos estudando agora. Na verdade, tem tudo a ver. É o mesmo Deus falando. Efésios 4, 25 diz assim: pelo que deixai a mentira. Olha, deixai. O velho homem é mentiroso. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O relacionamento com Deus, meus irmãos, passa necessariamente na relação entre nós. Porque Deus nos ama na comunhão, Deus nos ama no particular. E essas duas faces de nossa vida, a comunhão com Deus no particular e a comunhão com os irmãos na coletividade, precisam ser verdadeiras. O próximo slide, agora, nos trata sobre um novo ponto, que diz agora negativo, tá? Vamos estudar o que não é a conduta pessoal agradável a Deus para que sejamos hóspedes de Deus. Isto agora está no Salmo 15, no versículo 3. Então, aquele que não faz o quê? Não difama com a sua língua. O que é difamar? Está na moda, né? As fake news. O que é difamar? Tirar a boa fama ou crédito de uma pessoa. Meus irmãos, isso é uma coisa que Deus abomina. Em sua palavra, ele diz que aquele que fala mal do seu irmão, que difama o seu irmão, Deus abomina esta atitude. E vemos a internet como um campo farto, né, de difamação das pessoas. Quantas mentiras passam pela internet milhares e milhares de vezes por dia? É terrível. Então, cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado ao julgarmos alguém. A Bíblia não nos autoriza a julgar quem quer que seja. Só Deus pode nos julgar. Nós não temos o direito de julgar quem quer que seja. Até mesmo o anjo do Senhor, quando desceu aqui à terra, ele não julgou a Satanás, ele não ousou fazê-lo, mas ele disse: Deus te repreenda. Nem mesmo o mal encarnado, que, né, podemos dizer, não, mas esse ali já sabemos qual é o seu julgamento. Mesmo assim, não devemos julgar, não temos autoridade para julgar. E a diferença entre o falar difamador e a palavra de Deus é que as palavras de Deus são puras. Quando Deus fala sobre alguém, ele não difama, na verdade ele está dizendo a verdade, né? Davi foi um homem que teve problemas com Deus no seu relacionamento, mas Deus o tinha como amigo. E veja, a palavra de Deus sempre é pura. Temos que ter a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Deus e também para não pecarmos contra o nosso próximo. Meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa base para a vida e também para que o nosso coração esteja ligado a Deus. O próximo slide fala de um outro ensino negativo quanto à conduta pessoal. É agora o versículo 3, mais a segunda parte ali, que diz assim: nem faz mal ao próximo. Não faz mal ao próximo. O que a Bíblia diz? O que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Quando pediram para ele resumir todos os mandamentos, ele o fez em dois simples mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, ame o próximo como a ti mesmo, meu irmão. Ame o próximo como você. Embora tenha alguns jargões aí na televisão, alguns artistas, né, de que eu me odeio, coisas do tipo, ninguém de fato se odeia, a não ser que esteja doente da sua alma, mas todo ser que está saudável
no seu coração, que é psicologicamente saudável, ele tem valor a si próprio. E isso, meus irmãos, devemos dar também ao nosso irmão. Aquilo que não queremos que seja feito conosco, também não devemos querer para o próximo. Aquilo que queremos para nós, devemos também querer para o próximo. E Deus quer que nós o adoremos, que tenhamos intimidade com Ele. Então, temos que querer isso também para o nosso próximo. E o nosso próximo começa em casa, para os meus filhos, minha esposa, meu esposo. Vai para a igreja, né, meu irmão. Depois vai para o meu colega de trabalho. Enfim, queremos que todos sejam verdadeiros adoradores. Por isso, o hóspede de Deus deve buscar outros para adorar a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 13, verso 8, por favor. Romanos 13, 8. Deixo a foto de alguém bem no livro de Salmos, capítulo 15, mas vamos para Romanos 13. É um versículo bem conhecido. Romanos 13, 8, que diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Olha só, né? Você pode dever outras coisas, mas o amor não. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Versículo 9 diz, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, Jesus deixou esse resumo, né, bem claro. Ele disse, amar ao próximo como a ti mesmo seria o segundo grande mandamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, para que nos aproximemos de Deus, para que sejamos hóspedes do coração de Deus, devemos também amar o nosso próximo. Agora, no próximo slide, nós temos a segunda parte do estudo deste salmo, o salmo de número 15. A conduta social do hóspede de Deus. Agora não é mais uma conduta pessoal. Agora nós estamos indo para o coletivo. Estamos abrindo o leque do nosso foco, tá bom? E o primeiro ponto que podemos estudar diz assim, é o capítulo 15 de Salmos, o salmo de número 15, o versículo 4, que está logo ali no comecinho do salmo, que diz assim, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Esse réprobo, nós estamos usando a tradução Revista Corrigida, que nós consideramos a mais fiel para fazer estudos da palavra de Deus, tem essa palavrinha ali, né? Isso é um português um pouco mais antigo, mas se você for procurar no dicionário, você vai achar essa palavra, réprobo, e você vai encontrar nos meios da justiça essa palavra sendo usada com certa frequência. O que é o réprobo? É o mal, é o perverso, o cruel, o impiedoso. Lembra daquela palavrinha bíblica? Anátema. Esse é o réprobo. Podia ser o reprovado, não é? E o homem de Deus deve ter repulsa ao réprobo. E o réprobo, meus irmãos, está também invadindo as igrejas. E, infelizmente, os ímpios estão entrando na igreja, porque a igreja está se mundanizando, infelizmente. Muitas igrejas dão muito mais louvor ao mundo do que a Deus. E, nestes casos, o risco é grande de termos pessoas reprováveis, ímpios na igreja, fazendo mal à congregação, não tendo o Espírito do Senhor, não sendo ovelha do Senhor, mas lobos transvestidos. E estes são muito perigosos. E a estes réprobos, não é? Deus repreende, Deus despreza. Então, vamos cuidar das pessoas com quem nós andamos. Né? Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Muito cuidado. Vamos observar bem quem nós colocamos no nosso relacionamento social, porque estaremos talvez nos contaminando com o mal. Cuidado. Então, o hóspede de Deus também tem que cuidar com o seu relacionamento com o vizinho. Continua o próximo slide agora, o segundo ensino, ou melhor, o segundo ponto ainda no ensino positivo, diz o capítulo 15 de Salmo, o versículo 4, na segunda parte. Mas honra os que temem ao Senhor. Meu irmão, eu tenho um amor especial, ou devo ter um amor especial por aquele que honra ao Senhor. Deus louva
aos homens que em congregação o adoram. Então, se eu tenho uma pessoa que teme ao Senhor, eu também o amo, eu também tenho um relacionamento com Ele. E quando eu honro aos que temem ao Senhor, isto comprova que eu também temo ao Senhor. Comprova a minha espiritualidade, demonstra o quanto eu estou espiritualmente colado a Deus, ligado a Deus. Honra aos que temem ao Senhor. E é tão bonito, né? Quando a gente vê na nossa igreja, o culto termina, mas as pessoas não vão embora. As pessoas ficam juntas, elas se amam, elas se confraternizam, se abraçam, conversam. E nós colocamos aquele toldo grande lá embaixo. Ele é um lugar de confraternização após o culto, antes do culto. Então não é... Muitas vezes nós estamos na igreja, mas estamos para louvar a Deus, esta é a verdade, mas também temos um carinho muito grande com aquele que teme ao Senhor comigo. Nós nos amamos. E temendo ao Senhor desta forma, honrando aqueles que temem ao Senhor, Deus se agrada. Deus se agrada. O próximo ponto, agora é um ensino negativo quanto à conduta social, está no versículo 15, capítulo 15, verso 4, no finalzinho, que diz assim: aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. A palavra jure aqui significa dar a sua palavra, né? Ele disse, eu vou fazer assim, pode contar. Não é necessariamente um juramento. A palavra de Deus, ela fala sobre o juramento de uma maneira negativa. Mas aqui é aquele que juramentou, né? Juramentou a sua palavra. Então, ele disse, eu vou fazer, pode contar. Porque a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Né? Jesus Cristo disse isso. Ou você é sim, ou você é não. O que passa disso é obra do maligno. Então, aquela pessoa que é séria e correta em seus compromissos. Essa semana eu fiquei muito feliz de um irmão em Cristo que pegou um trabalho e o trabalho vai lhe dar prejuízo. Mas eu estava conversando com ele e disse, não, mas eu vou terminar, porque eu não estou fazendo apenas para o meu cliente, mas estou fazendo para Deus. Então, ele vai cumprir o seu compromisso mesmo tendo prejuízo. Houve um problema ali no orçamento e agora, para ele terminar o serviço vai custar mais caro para ele do que ele vai receber. Mas ele disse, eu vou fazer, porque eu estou fazendo para Deus. Não é maravilhoso isso? Isso é maturidade. Isso é algo muito especial. Mesmo que circunstâncias tenham alterado as razões do seu contrato, daquilo que você tratou, você vai fazer até o fim, porque você ama a Deus. Porque Deus ama o que faz assim. E é muito contrário disso que acontece no mundo. Hoje, um contrato assinado com firma reconhecida tem pouco valor, não é? Porque as pessoas não cumprem o que falam. Mas aquele que ama o Senhor, o hóspede de Deus, que mora no coração de Deus, esse cumpre sim. Mesmo que com dano seu, ele não muda o trato. Que coisa difícil, não é? Por um lado humano, vermos isso no mundo. Mas, entre os crentes, esta deve ser o caso comum, não apenas a exceção. O próximo ponto de ensino negativo quanto à conduta social está agora no versículo 5 do Salmo 15. Aqui tem um outro detalhe interessante, né? Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Né? Não empresta o seu dinheiro com usura. Então, os banqueiros aqui estão meio fora desse ponto, porque os juros, principalmente no Brasil, são muito altos. Mesmo o governo tendo baixado a taxa Selic, os juros no banco são muito altos, os juros do cartão de crédito, enfim. Mas eu, quando vou emprestar o meu dinheiro ao meu irmão, eu não vou fazer com usura. O que é usura? É juro alto, né? Cobrar alguém com aproveitamento. Eu tiro proveito da situação frágil do meu irmão quando ele empresta o dinheiro e cobro com usura. Usura é coisa de agiota. Isso era proibido no Velho Testamento. Se você abrir lá em Êxodo 22, 25, não precisa fazer agora, diz assim, se emprestares o seu dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não haverás com ele como um usurário, não imporás usura, não colocarás juro. Então Deus estava proibindo o israelita de emprestar o seu dinheiro com juros. Meus irmãos, isso também deve ser entre os irmãos. Não é? Hoje, se você tiver um dinheiro numa poupança, numa aplicação, você tem muito pouco rendimento. E se o seu irmão está do seu lado, está precisando, empreste para ele.
E a Bíblia ainda diz o seguinte, que aquele que está com Deus, ele é tão favorecido que irá, em vez de emprestar, irá dar do seu dinheiro ao seu irmão e Deus lhe reporá. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa do crente. E Deus ama aquele que não aproveita do seu irmão e do seu próximo. Isso tem a ver com aquele mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E também tem um outro lado aqui, irmãos, que hoje, modernamente falando, né, o ser humano é aquele que quando arruma um emprego, ele vai lá e se endivida todo. No Brasil não é tanto assim, mas nos Estados Unidos, o sujeito que arruma um emprego, ele já arruma logo um cartão de crédito e se endivida pelos próximos 30 anos. Compra casa, barco, carro, e aí fica todo endividado. O seu dinheiro mal e mal dá para comer, porque o resto está tudo empenhado em dívida. Isso é pecado, meus irmãos. Isso é usar mal os recursos que Deus nos disponibiliza. Nós somos mordomos de Deus. E os recursos que Deus nos empresta nessa vida são do Senhor. Nós temos que devolvê-los, dar contas a Deus. Então, não se divide. Tome cuidado, faça a sua relação com Deus também no seu dinheiro, na forma como você administra seus bens. Não os desperdice, use-os de forma correta. E isto é agradável a Deus. Empreste o seu dinheiro se você puder, se você ver um necessitado do seu lado, do seu irmão, empreste com amor e não precisa dos juros não. Deus vai recompensar você, tá bom? O próximo slide, nós temos ainda um ponto negativo quanto à conduta social, que continua no versículo 5 ainda também, só que agora é a segunda parte. Nem recebe subornos contra o inocente. Puxa, isso é complicado, né? Acho que lá em Brasília nós teremos um problema com este versículo. Mas, irmãos, os subornos estão permeados em toda a humanidade, em todos os locais, não é só no Brasil, mesmo no Oriente, no Ocidente, onde você imaginar, o homem ele se galanteia com subornos. Ele principalmente contra inocentes. Os políticos que aceitam subornos, eles estão aceitando contra a inocente população. Quantos pobres e necessitados ficam prejudicados quando um político aceita suborno? Porque o suborno é dinheiro nosso que está sendo dado de maneira ilegal para prejudicar a sociedade. Isso é um pecado muito grave. Deus vai cobrar grandemente pessoas quando chegar a hora. Mas subornar, o que é? Vamos entender isso. É dar dinheiro ou outro valor, né, ou outra facilidade a uma pessoa para se conseguir algo que é contra a lei, ou que é imoral, ou para enganar, ou para aliciar, isto é, para fazer o que você precisa ou quer. Isso é proibido. Perverte o justo. Êxodo 23:8 fala assim, né, que o suborno perverte o justo. O que é justo é não ao suborno, nem mesmo ao galanteio. Às vezes o suborno não vem necessariamente com dinheiro, vem por galanteios, palavras de lisonja que acabam querendo comprar você, querendo mudar a sua ação e entortar o seu caminho. Cuidado. O Senhor se desagrada grandemente deste ponto, por isso ele é um ponto negativo, inclusive quanto à conduta social. Aquele que recebe subornos contra o inocente, Deus reprova. Isto não facilitará a tua hospedagem com Deus. Para morar no coração de Deus, você não pode praticar esse tipo de coisa, não convém ao crente. Terminando, irmãos, nosso estudo hoje, já está chegando a nossa hora. O final do versículo 15 diz: quem faz isso nunca será abalado. A palavra abalado aqui é retirado da sua posição, como uma coluna, não é? Nós somos colunas da casa de Deus. E uma coluna abalada não é uma coluna útil, não serve para sustentar o edifício. Nós nunca seremos abalados se fizermos isso que o salmista propõe, que o Senhor propõe no Salmo de número 15. Então, resumindo o que nós estudamos, a comunhão com Deus, para muitos de nós, é extremamente abalada. Nós vivemos num mundo que não considera a pessoa de Deus, nem mesmo aquilo que agrada a Deus. Então, nós muitas vezes somos levados a desagradar a Deus simplesmente porque estamos neste mundo, estamos permeados pela política deste mundo, pela forma como o mundo age. Cuide disso, meu irmão, preste atenção, purifique-se. Com isso,
abalados, toda a nossa vida estremece, não é? A base da nossa vida, com dúvidas, com medo. A depressão hoje é um mal do século. Essa pandemia aí tem levado muitas pessoas à depressão. Ontem eu assistia uma reportagem de um médico dizendo que está fazendo consultas online, porque muitos estão em depressão nesta hora, porque sabem que ao terminar a pandemia não terão emprego, ou ainda dentro da pandemia não têm o que trazer para os seus filhos comerem. Então, nós vivemos num mundo estremecido. Por quê? Não tem comunhão com Deus. As qualificações listadas, o próximo slide fala sobre isso, as qualificações listadas nos versículos de 2 a 5, que nós estudamos, nos fazem capacitados, aptos, pelo poder de Deus, para termos comunhão com Ele. E interessante, vamos lembrar, o Espírito Santo do Senhor nos liga a Deus. Sem o Espírito do Senhor, nós não conseguimos chegar a Deus. Sem o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, o caminho para Deus não se abre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, temos que ir a Deus, primeiramente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e depois mantendo a nossa conduta conforme o salmista nos ensinou hoje. E assim seremos dignos, né? Como aquele israelita íntegro da palavra de Deus, ele é digno de participar da adoração no templo do Senhor. No Velho Testamento o templo era físico, agora no Novo Testamento o templo é espiritual. Agora é possível acessar a Deus no Santo dos Santos. E para isso temos que ter Jesus Cristo no coração e manter a nossa pureza durante o nosso caminhar. No próximo slide temos também o seguinte ponto. Se passarmos no teste divino, né, dessas condições todas que foram colocadas neste salmo, na justiça, na retidão, através do caminho que Cristo nos abriu, nós seremos honrados. E depois você pode estudar lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 20, que Deus procura pessoas assim. Deus está à procura. No Novo Testamento Deus fala, Deus procura a tais que assim façam, que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é cumprir esta lista do Salmo de número 15. Ainda que com a ajuda do Espírito Santo, nós devemos cumprir esta lista. Para morar no coração de Deus, né? Antes mesmo de chegarmos às mansões celestiais. As mansões celestiais, lá no céu, é um lugar físico, que nós vamos estar com Deus. Mas podemos já nesta vida morar no coração de Deus. Você está disposto, meu irmão? Você que está nos assistindo pela internet, você que está aí na igreja, você está disposto a morar no coração de Deus? Não há lugar melhor. Morar no coração de Deus é fazer a vontade de Deus. Morar no coração de Deus é cumprir e agradar a Deus nas suas atitudes, tanto pessoais como sociais. E para encerrar o último slide, volta a pergunta, que é o primeiro versículo lá do Salmo de número 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Que pergunta importante. Quem morará no teu santo monte a partir de agora? Aquele que cumpre os mandamentos do Senhor. Vamos orar. Pai amado, abençoe a nós todos. Obrigado pela porção do livro de Salmos. Esse livro maravilhoso, que contém doutrinas fundamentais para a nossa relação com o Senhor. São salmos de louvor, salmos de adoração. Adorar ao Senhor não é meramente cantar, mas é viver a vida que agrada ao Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade em nossa vida para transformar os caminhos errados em caminhos corretos, para que possamos nos enquadrar cada vez mais, perfeitamente, as listas e condições deste salmo. Eu quero, Pai, e tenho certeza que os nossos ouvintes também querem, morar no Teu coração, porque ali é um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar de prazer, um lugar de adoração. Abençoa, Senhor, este estudo que fizemos hoje e coloca gravado no nosso coração. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Ainda que à distância, mas ajudados pela eletrônica, estamos juntos, Pai, porque somos um só rebanho no Senhor. Obrigado, oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Muito obrigado aos queridos que estão aí na nave do templo. Muito obrigado aos que estão na internet também. Fernando, é com você. Amém. Que bênção. Muito obrigado, pastor, por essa aula abençoada. Deus continue abençoando
o Senhor ricamente. E que palavra, né, irmãos? Que palavra maravilhosa. Como é bom sabermos que hoje nós somos templo do Espírito Santo do Senhor e, portanto, nós somos hóspedes de Deus. Coisa maravilhosa. Nós temos o Espírito Santo do Senhor em nossos corações, mas nós somos os hóspedes de Deus. Precisamos estar sempre na presença do Senhor. Que grande bênção. Tenho certeza que você que está em casa foi ricamente abençoado também. E você que está nos assistindo, por favor, comente aí no chat. Se você tem perguntas, se você tem dúvidas, deixa aí no chat também. O pastor Edgar, ele está em casa acompanhando o chat, ele vai visualizar a sua pergunta e ele consegue responder para você hoje. Se por um acaso ele não puder responder hoje, na semana que vem, certamente, a gente deixa a sua pergunta aí anotadinha e a gente responde para você. Está bem? Estamos chegando no final dessa Escola Bíblica Dominical, mas eu não posso deixar de trazer aqui o nosso relatório. Nós temos o costume de todos os domingos passarmos o relatório da nossa frequência, dos trabalhos da igreja e, claro, que como estamos no período de quarentena, vai ser um pouquinho diferente. Mas ainda assim, nós gostaríamos de dizer que temos 14 pessoas hoje assistindo o nosso culto, juntando então adultos e crianças. Certamente é um número bem menor do que aquele que nós estamos acostumados a ter todos os domingos, mas mesmo dentro dessa quarentena, nós temos uma grande quantidade de pessoas aqui. Aliás, nós temos uma quantidade considerável de pessoas aqui no nosso templo, fora as outras pessoas que estão nos acompanhando também pelas mídias digitais, ali pelo nosso canal no YouTube. Então, nós louvamos a Deus pela presença de cada uma dessas pessoas. E, como costume, nós também temos a alegria de reconhecer os irmãos que completaram aniversário durante a semana, sejam ele aniversário de casamento ou então aniversário de vida. E nessa manhã, nós temos aqui a presença do irmão Lucas Costa e também do irmão Nelson Rodrigues, que comemoraram o aniversário durante essa semana. O desejo do nosso coração é que Deus os abençoe ricamente. Eu vou deixar aqui, como nós temos de costume, o marca-página, que nós sempre damos de presente para os irmãos. Vou deixar aqui em cima da mesa e depois, cada um de uma vez, para evitar a aglomeração, vem e busca o seu marcador aqui na frente, tá bom? Antes de nós orarmos, então, encerrando o culto desta manhã, eu quero também fazer um lembrete para os irmãos, principalmente os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Agora, na parte da manhã, nós já passamos pelo momento em que nós louvamos e adoramos o nosso Deus, fazendo então, depositando na urna que nós temos aqui, porque a obra não pode parar, a quarentena está aí, o coronavírus ele chegou e se Deus quiser ele não chegou para ficar, logo logo ele vai embora. Precisamos abençoar, precisamos estar junto com os nossos missionários, tá bom? Então pedimos encarecidamente que você então continue confiando na nossa igreja e mesmo que seja através aí de transferências bancárias, já que você não pode estar aqui, que você faça o depósito dos seus dízimos e das suas ofertas para que a obra do Senhor, a obra missionária, ela continue então caminhando. E os missionários que não têm carteira de trabalho, muitos deles não têm convênio médico e estão nessa dificuldade tão grande enfrentando essa pandemia, que eles continuem tendo e recebendo sim o seu sustento. Tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Então agora nós vamos finalizar o culto dessa manhã. Eu vou convidar você que está aqui, por favor, que se coloque em pé, para que nós possamos terminar esse culto com uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela bênção grandiosa e maravilhosa de podermos nos reunir, ó Pai, na Tua casa, mesmo nesse período de quarentena. Agradecemos ao Senhor por essa aula maravilhosa. Agradecemos pela Tua palavra, meu Deus, que é tão clara em nos ensinar, em dizer, meu Deus, que o Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós e através da fé, meu Deus, nesse sacrifício, nós podemos então, ó Pai, viver uma vida que vai verdadeiramente agradar e alegrar o Teu coração. Muito obrigado, meu Pai, por essa bênção maravilhosa e pedimos que o Senhor nos ajude a manter os ensinamentos dessa manhã, manter
mantermos este salmo, meu Deus, guardado em nossos corações, para que possamos viver, ó Pai, isso que a Tua palavra nos disse nessa manhã, para que dessa maneira, aonde quer que nós passamos, as pessoas que estiverem nos observando possam perceber que nós somos hóspedes de Deus, que nós estamos sempre, meu Pai, na Tua presença e na Tua dependência. Pedimos mais uma vez, ó Deus, em especial, pelas pessoas que estão enfrentando enfermidade nessa quarentena, sejam elas, meu Deus, aquelas que foram acometidas pelo vírus do Covid-19, ou então aquelas, meu Pai, que já desde antes de toda essa pandemia, já estavam enfrentando outras enfermidades também. Que a Tua poderosa mão esteja sobre a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Que o Teu poder maravilhoso, ó Pai, se manifeste sobre o físico de cada uma dessas pessoas, que o Senhor realize, meu Deus, milagres, sejam eles de modo sobrenatural, ou sejam eles com o Senhor, meu Deus, sobrenaturalmente, aperfeiçoando o poder, o efeito, meu Deus, dos remédios, para que assim essas pessoas, elas encontrem uma melhor condição, meu Pai, no seu físico. E oramos também, em especial, por aqueles, ó Deus, que são os profissionais da área da saúde, que estão lidando, meu Pai, e lutando na linha de frente contra essa enfermidade, colocando, meu Deus, a sua saúde em risco. Que o Senhor abençoe essas pessoas, que o Senhor as proteja também, meu Deus, com o Teu poder maravilhoso, para que elas, se por um acaso contraírem o vírus, possam também vencer, meu Pai, o vírus da enfermidade, e também, meu Deus, para que eles continuem sendo esse canal de bênçãos para a vida de tantas outras pessoas. Nos abençoa no culto dessa noite também, meu Deus. Estaremos aqui, mais uma vez, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E, portanto, pedimos que o Senhor nos abençoe tudo isso, em nome de Jesus, sabendo que a vontade que deve ser feita, meu Deus, é do Senhor e não a nossa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco presencialmente, a você que esteve conosco também pela internet. E como eu disse, hoje à noite nós teremos também culto mais uma vez. Se você não está na faixa de risco, se você não tem nenhuma daquelas recomendações ou você não tem nenhum daqueles problemas que são mencionados, você pode comparecer ao culto aqui conosco. Temos lugar para receber você. Agora, se você está na idade de risco, nós pedimos, por favor, permaneça em casa, participe conosco pela internet. Como eu já disse, é com dor no coração que nós dizemos isso, mas é por amor a você, para que nada de mal aconteça. E você que está pela internet, esteja conosco hoje, às 19h30, no culto noturno. Venha louvar ao nosso Deus. Nós estamos encerrando o culto dessa manhã, que Deus os abençoe, então, um bom domingo a todos e até a noite, se Deus assim permitir. Muito obrigado, pastor Edgar, Deus o abençoe, até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe, meus irmãos.